Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais um dia, mais um quadro, a Bíblia no meu dia a dia. Como dizia o Monsenhor Jonas Abib, a Bíblia foi escrita para você, para nós. Que nós possamos hoje colher na palavra os princípios eternos, que são as leis imutáveis, as promessas de Deus para a nossa vida e as ordens de Deus, para que nós possamos colocar a sua palavra em prática. Dito isso, vamos clamar o Espírito Santo e vamos começar mais um quadro, mais um programa, a Bíblia no meu dia a dia. E nós estamos lendo a primeira carta de São João. Hoje será a primeira carta de São João, capítulo 2, dos versículos 12 ao versículo 29. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos escrevo, filhinhos, os vossos pecados foram perdoados por causa do seu nome. Todos os nossos pecados foram perdoados pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vos escrevo, pais, conheceis aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevo, jovens, vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e venceste o maligno. Então aqui, no versículo 12, no versículo 14, você pode pegar seu marca-texto, você pode pegar a sua caneta azul, vermelha ou preta, para você marcar essa promessa de Deus. A palavra de Deus permanece em nós. Toda a família, os pais, os filhos, os jovens, o ancião, todos aqueles que permanecem na palavra de Deus, no Cristo, que é a palavra encarnada para nós, vence o diabo, as suas astúcias, as suas maledicências e as suas provocações. Todo aquele que guarda a palavra, que vive a palavra, que lê a palavra como nós estamos fazendo aqui nesse programa, vence as paixões deste mundo tenebroso. E agora, no próximo versículo 15, nós vamos ter uma ordem de Deus. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Aqui, o que São João está dizendo para nós? Não é que nós não podemos amar o mundo, a natureza, as coisas boas que o mundo tem, porque o mundo é criação de Deus. Mas não amar o mundo aqui é o mundo físico, é o mundo que vai contra Deus, as pessoas que estão contra Deus, as pessoas que não querem obedecer os mandamentos de Deus, lugares que não têm a presença de Deus, que só tem a presença do mal, lugares que renegam a existência de Deus. É isso que São João está nos advertindo. E está dando para nós uma ordem que vem de Deus. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Tem gente que ama tudo e a todos e não ama Deus. Tem gente que vive, colocando tudo no lugar que é de Deus, que é o centro da nossa vida. Então, São João vem nos advertindo, dando essa ordem que vem de Deus para nós, dizendo para nós: não ameis o mundo. Tantas pessoas têm amado as pessoas, seus bens materiais, o seu trabalho, e não ama a Deus. Por isso que a destruição começa, a soberba começa, a violência começa. Porque onde não tem Deus, o diabo já tomou conta. Continuando.
Anote aí, pega sua caneta de outra cor, pega seu marca-texto. É muito bom você ter um marca-texto verde, um verde escuro, um laranja ou um rosa, uma caneta azul, preta e vermelha para você separar certinho a promessa, a ordem e o princípio eterno, tá bom? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza não vem do Pai, mas do mundo. Então, a depravação sexual, as ideologias de gênero, as ideologias do mundo, que muitos governos querem implementar a lei do aborto. Isso não vem de Deus. A concupiscência da carne é quando eu não consigo refrear os meus desejos, quando eu me entrego às paixões, às seduções diabólicas e eu cedo ao pecado. Então isso não vem de Deus. São João vem nos alertar. Aqui agora no versículo 17, nós temos outra promessa. Pode grifar. Escrever promessa de Deus. Ora, o mundo passa e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, tudo vai passar, menos as palavras de Deus. Menos aquele que faz a vontade de Deus, aquele que é obediente, aquele que guarda os ensinamentos do Senhor. Então tudo vai passar, o prazer vai passar, esse mundo material vai passar, mas Deus vai permanecer para sempre, imutável. Grifa bem forte aí, promessa de Deus. Se você permanecer firme no caminho do Senhor, você jamais passará. Pelo contrário, você será lembrado no reino dos céus. Vamos continuar nossa leitura? Filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já se apresentaram. Por isso, sabemos que chegou a última hora. E no mundo de hoje nós já vemos os anticristos. Aqueles que promovem a guerra, a destruição. Aqueles que têm os pensamentos contrários a nosso Senhor Jesus Cristo é um anticristo. E quantos anticristos tem do nosso lado? Nós precisamos perceber, para nós nos afastarmos dessas pessoas que querem o inferno e não o céu. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas precisava ficar claro que eles todos não são dos nossos. Quantos que estão dentro da igreja? Estão lá com a mão levantada, tá arrepiando, tá sentindo êxtase, mas sai para fora da igreja, não faz a vontade de Deus. Sai para fora de Deus, tem pensamentos diabólicos, pensamentos homicidas, suicidas, pensamentos de pecado, de morte. E muitos saem de dentro da igreja. Testemunham o Cristo, veem as obras de Cristo, mas querem ficar com os seus olhos fechados, porque não querem reconhecer nosso Senhor Jesus Cristo como Deus. Vós recebestes a unção do Santo, e todos vós tendes conhecimento. Se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque mentira alguma provém da verdade. Ora, quem é mentiroso, senão aquele que nega Jesus? É o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho também possui o Pai. Permanece dentro de vós aquilo que ouviste desde o princípio. Se permanecer em vós aquilo que ouviste desde o princípio, permanecereis no Pai e no Filho. Ou seja, todo aquele que renega a existência de Deus, todo aquele que rejeita Jesus Cristo como Deus, como Salvador, é um anticristo, porque não escuta a palavra de Deus. Meus irmãos, e nós temos que tomar um cuidado para nós também não sermos um anticristo. Porque quantas pessoas têm atitudes diferentes nas suas casas, nos seus trabalhos, nos seus afazeres, nos seus lazeres. É um santo com mão posta dentro da igreja, mas para fora é um verdadeiro diabo na vida dos outros. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Porque nós temos que testemunhar o Cristo. É isso que São João está ensinando para nós. Desde ontem, aquele que é de Deus, ele vive como o Senhor. Ele dá testemunho da verdade, não tem mentira. E quanta gente está dentro da igreja, está na fila da comunhão, está lendo a Bíblia, está rezando o terço e continua compactuando com mentiras. Agora tem uma promessa
para nós no versículo 25. Grave bem forte, grife. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Todo aquele que crê, todo aquele que dá testemunho, todo aquele que obedece ao Senhor, todo aquele que é da verdade. O Senhor nos promete a vida eterna no céu. E eu quero essa vida eterna para mim e você. Grifo bem forte. Promessa de Deus. Ele me promete a vida eterna. Escrevi isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós, a unção que recebeste de Jesus permanece convosco, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Quantas pessoas têm querido nos desencaminhar, nos tirar dos caminhos de Deus? Você não vai tratar essa pessoa mal, mas você tem que afastar dessas pessoas que te tiram da fila da comunhão e que te levam para a fila da confissão. A unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme vos ensinou, permanecei nele. Unção que vem do Espírito Santo, que nos ilumina na verdade. Agora, meus irmãos, nós vamos ver aqui uma outra ordem de Deus para nós no versículo 28. Agora, pois, filhinhos, permanecei nele, assim podemos ter plena confiança quando ele se manifestar, e não seremos vergonhosamente afastados dele quando da sua vinda. Permanecer é uma ordem, permanecer firme no Senhor. Nas tribulações, nas angústias, nos medos, nas tempestades da vida, também nos momentos de alegria, também nas vitórias, permanecer firme no Senhor. Não é aquele homem, aquela mulherzinha fraca, não, que a primeira tempestade, o primeiro vento leva embora, é permanecer, porque quando nós estamos firmes, quando nossos olhos estão fixos no Senhor, quando nós realmente somos seus discípulos, somos suas testemunhas, nada abala a nossa fé, nada nos derruba. E já que sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Todo aquele que é justo, todo aquele que é da verdade, nasceu do Senhor. A mensagem de Deus para nós hoje, com essa palavra, é permanecer fiel durante esse mundo tenebroso, durante os anticristos que se levantam. É ser cristão, é ser autêntico, é anunciar Jesus mesmo nesse mundo tenebroso. Mesmo que tenha se levantado outras religiões, outras denominações, ainda que se levante várias e várias tendências, eu sou de Cristo. Eu sou testemunha do Senhor. E como aplicar isso na minha vida? Continuando fiel a Deus, doa o que doer. Confiando que o Senhor é o justo juiz e virá em meu socorro de acordo com a fidelidade no meu coração. Aplicar essa palavra na minha vida, meus irmãos, para aplicar essa palavra na minha vida, eu preciso hoje pedir ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor afaste de mim todas aquelas pessoas que têm me tirado do Senhor. E hoje, na nossa oração, nós vamos rezar pedindo a fidelidade em meio aos tempos contrários. Obrigado, Jesus, por esse estudo de hoje. Nos ajude a cumprir as tuas promessas, as tuas ordens e, principalmente, nos ajude a sermos constantes na nossa vida de oração e fiéis à tua santa palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.